Fala, galera, tudo bem? Vamos lá, vamos começar agora aqui a aula 2, nosso projetinho aqui para Maricá, né? Concurso muito rápido, pouco tempo para estudar, mas graças a Deus vocês têm uma grande quantidade aí de assuntos na plataforma que vocês já podem estar estudando aí, podem estar se adiantando. Ah, eu tenho dificuldade em crânio, tem aulas para crânio, tem dificuldade de proteção, tem aula lá. Então, assim, o conteúdo que vai, com certeza, todo o conteúdo que vai cair lá na prova de Maricá, a gente tem aqui, tá ok? E vamos então com questões aqui da COSEAC, tá? Vamos começando aqui, ó, foi a última questão que seria na aula passada, eu falei que tinha pouco tempo, então a gente deixaria para a aula de hoje. A gente vai falar de bastante exames aqui agora, ó, um, o exame radiográfico da orelha, também conhecido como raio-x das mastoides ou rochedos, das incidências seguintes é comparativa e bilateral. Qual das incidências, né? Que é comparativa e bilateral. Número 1, Chaucer 3, letra A, Chaucer 3, letra B, Mayer, letra C, Gillen, letra D, Schuller, ou letra E, Hertz. Vamos lá, o que vocês acham? Ok, então vamos lá. Nesse caso aqui, vamos ver todos os exames relacionados aqui à mastoide, tá ok? Então, vamos ver passo a passo aqui, cada um, angulação de cada um, como é que isso pode cair em prova de concurso público. Bom, existem, na verdade, isso aqui, gente, o Biasoli, eu tirei tudo do Biasoli, tá? Tá bem legalzinho lá. É quando cai para concurso público é do Biasoli que cai. Todas as incidências que nós temos são as seguintes. Ó, tem incidência que é de essas três incidências que eu coloquei aí são incidências que servem também para, que está lá como no caso da incidências para orelha, né, ou mastoides, e essas três aí são as incidências bilaterais, tá ok? A incidência de Towne, a incidência transorbitária, pode ser feita em PA ou em AP, e a incidência de Hertz, que nós já conhecemos essas incidências. Tem aqui nessa parte de crânio que está aqui na plataforma, né? Então, são três incidências que também estão lá. A incidência aqui, ó, transorbitária, ela, inclusive, faz parte da rotina, segundo o Biasoli. Vou colocar aqui do lado todas as outras incidências que nós vamos estudar, inclusive agora, né? Aqui a gente tem agora todas as incidências que nós vamos estudar agora relacionadas a esse estudo de mastoide. Na maioria das vezes, cai em prova de concurso perguntando para que serve a incidência de Stevens, para que serve a incidência de Chaucer, qual das incidências abaixo serve para o estudo da mastoide. Pode vir também como estudo do osso temporal, tá? Porque a parte da mastoide, essa parte do ouvido, está todo no temporal. Do rochedo é no osso temporal. Então, na questão de concurso público, pode estar perguntando, falando que é para estudo do osso temporal. Serve tanto o osso temporal, quanto o mastoide, quanto o rochedo. São essas incidências aí. Bom, nós temos, então, em relação a essas incidências, lá no livro, no caso, né, no livro do Biasoli, que é o que vai cair. Na prova de vocês vai cair, no caso aí, Biasónia e Bom Trazer, tá? Deixa eu só pegar aqui o... E aí, no caso, a rotina para o estudo aí, segundo o Biasoli, é a transorbitária, né? PA, no caso, a PA que faz parte da rotina, a P não. A incidência de Schuller, a incidência de Chaucer 4 e a incidência de Chaucer 3. São incidências que fazem parte da rotina. Perdão, Chaucer 4 não, é Stevens e Chaucer 3. São incidências aí que fazem parte da rotina para estudo da orelha, né? No caso, o osso temporal. E a gente vai ver todas elas aqui agora, tá? Vamos dar uma por uma, cada incidência aqui agora. Eu não vou, só não vamos ver a parte das incidências bilaterais, tá? Porque isso aqui, como eu falei, está aí na plataforma, aí na parte de crânio, é só vocês darem uma olhadinha lá, que já está lá, para a gente não perder tempo aqui. Esse concurso é dia 10 de dezembro agora, a gente tem que adiantar. Então, vamos começar aqui, ó. Embora esteja aqui, né, transorbitária, seria essa aqui, ó, a gente não vai falar dela não, a gente vai começar aqui pela incidência de Schuller. Qual é a diferença da transorbitária para PA de crânio normal? É que na transorbitária, o raio central deve passar paralelo a LON e não a LION. Ou seja,
todo o rochedo vai ser projetado dentro da órbita. Enquanto que na incidência PA de crânio normal, ou PA de crânio axial, como ela é conhecida, o rochedo vai preencher o terço inferior da órbita. Nessa, vamos dar uma olhadinha aqui, já que ela faz parte da rotina. Olha aqui, ó, quando a gente dá uma olhadinha aqui, ó, o que a gente vai ter? Eu vou selecionar aqui o osso temporal para a gente poder ver aqui a parte do rochedo dele. Ó, aqui dentro a gente está vendo o rochedo, né? E aqui a gente está vendo a órbita. Nesse caso aqui, ó, uma incidência PA axial normal, o que vai ter? Ó? O rochedo, ó, vai preencher o terço inferior da órbita, como a gente está vendo aqui, ó. Né? Para essa incidência aqui, o raio central deve estar paralelo a Lyon. Normalmente, para posicionar o paciente, a gente vai posicionar o paciente lá colocando a testa e o nariz encostado na estativa e vai dar uma angulação de 15 graus caudais do raio central em relação ao filme radiográfico, para poder ficar paralelo a Lyon. No caso da transorbitária, ó, vai ser dessa maneira aqui, ó. Todo o rochedo, ó, vai se projetar dentro da órbita, uma vez que essa incidência ela é específica justamente para o rochedo. Então, a transorbitária é a que faz parte da rotina, tá? E é a bilateral que faz parte da rotina. Além dela, como nós falamos aqui, tem também incidência de Towne e incidência de Hertz, como sendo incidências para esse estudo da mastoide, que são bilaterais também. As demais incidências são unilaterais. Nós vamos ver todas elas agora aqui, ó. Quer ver? Então, vamos começar com essa incidência aqui embaixo, ó, que é a incidência de Schuller, tá? Você já conhece Schuller, né? Só que vocês conhecem Schuller, que é uma incidência para ATM, né? Para temporomandibular. Então, ela também é uma incidência para mastoide e faz parte da rotina, tá? Nesse caso aqui, quando ela está para a rotina de mastoide, ela também recebe o nome de incidência de Rungstrom. Tá lá. Isso aqui é todinho bom trazer, tá? Incidência de Schuller ou incidência de Rungstrom. Olha lá. Paciente, tá? A posição geral do paciente, ó, é a posição de nadador. Como assim posição de nadador? É a posição do corpo do paciente. A posição de nadador do paciente, no caso, é quando o paciente está em decúbito ventral, o membro superior e inferior na parte da frente do corpo fica flexionado, a mão, né, no caso, fica na frente da cabeça e o joelho lá fica dobrado e sobre o outro membro inferior que vai estar estendido, assim como o membro inferior de trás também vai estar estendido. Sabe o que isso faz? Isso coloca o corpo do paciente numa posição oblíqua, para poder manter a cabeça no perfil verdadeiro. Então, sempre que vai fazer uma incidência para manter a posição da cabeça no perfil verdadeiro, faz uma incidência geral, conhecida como posição de nadador, que é essa que a gente está vendo aí. Então, ok? Então, posição geral, né, a posição do corpo, vou até colocar aqui, ó, a cabeça vai estar em perfil verdadeiro. O raio central vai ter uma angulação de 30 graus caudais. No bom trazer, fala entrando no MAI, né, entrando 5 centímetros superior ao MAI, centralizado no MAI próximo ao filme. MAI é meato acústico externo, tá ok? Então, essa aí é a incidência de Schuller, tá? Incidência de Schuller, que faz parte, no caso, da rotina. Vamos para a próxima aqui, então. Então, incidência de Schuller, também conhecido como Rungstrom, como nós vimos, faz parte da rotina. Printa a tela aí, gente, que eu vou apagar, tá? Próxima incidência está aí, ó. Ela é uma variação da incidência de Schuller, tá? Ela é uma incidência conhecida como método de Laun. Partindo da incidência de Schuller, inclusive eu vou colocar isso, né? Já que a gente já viu a Schuller, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só o complemento dela. Ó, vou colocar aqui, ó, que para essa incidência... Então, vamos lá. A partir do perfil de crânio, o que vai fazer? Vai girar a cabeça do paciente aproximando a face do filme de cerca de 15 graus, como a gente está vendo aqui em cima, ó. Ok? E o raio central agora também vai ter uma angulação caudal, né, de 15 graus. Então, ela é uma modificação da incidência de Schuller, método de Lau. Essa incidência não faz parte da rotina, tá? Mas ela é uma incidência também para mastoide. Eu chamo ela de Lau 15-15. Por quê?
Angulação da cabeça do paciente em 15 graus, raiz central caudais em 15 graus. No bom trazer, fala que que a incidência do raio central se faz 4 centímetros acima do meato acústico externo, tá ok? No caso, e centralizado no meato acústico externo mais próximo. Então, está aí, método de Lawn. Agora vamos para uma outra incidência que faz parte da rotina também, chamado de método de Stevens. Método de Stevens é uma incidência em PA ainda, tá? Até aqui a gente só vai ter incidência em PA, daqui em diante vai ser tudo em AP, tá? Perdão, a gente teve a perfil, né? No caso, que foi o Schuller, né? Mas o Lawn é um PA, tá? Embora tenha uma pequena angulação, o raio central entra na parte de trás e sai na parte da frente também. Mas está tendo incidência em PA também. O método de Stevens, ele também é um método unilateral, tá? Assim como foi método de Schuller e método de Lawn, são métodos unilaterais, ou seja, deve ser feito os dois lados, tá? O método de Stevens, que é unilateral, aliás, daqui em diante só vai ter incidência unilateral também, é o seguinte, ela é uma incidência em póstero anterior. E vocês vão ver que póstero anterior a gente só vai ter o Lawn, Stevens e a transorbitária, póstero anterior. Tá? São 3 que são póstero anteriores. As demais vão ser em AP. Como que ela é? Tá? O paciente decúbito ventral, posição geral do paciente, né? É uma posição em decúbito ventral. Ó, aqui a gente tem o seguinte, gente, a cabeça do paciente, isso aqui cai em concurso público pra caramba, tá? Olha só, nesse caso aqui, o que que a gente tem? Deixa eu desenhar uma coisa. Não, deixa eu terminar aqui, depois do desenho. Ó, girar a cabeça em 35 graus, né, a partir do PA, né, para o lado oposto ao lado de interesse. Ou seja, o paciente, ó, a gente olha aqui, ó, o paciente está olhando para o lado de cá, lado esquerdo. E o lado de interesse aqui está sendo o lado direito. Ok? Então, girou a cabeça para o lado oposto ao lado de interesse. Já que eu fiz isso aqui, deixa eu desenhar então. Olha só. Aqui, a intenção é colocar o rochedo de interesse, ó, paralelo ao filme. O rochedo ele possui uma angulação em relação. Ó, isso aqui vai vir para cá. Ele possui uma angulação em relação ao plano sagital. Mas quando a gente gira 35 aqui para o lado oposto ao de interesse, ó, aqui eu tenho o filme e ó, o rochedo ficou paralelo ao filme. Não é isso? É a incidência de Stevens. Então, nós giramos a cabeça do paciente em 35 graus para o lado oposto ao de interesse. O raio central aqui, ele vai entrar no meio da Lyon, né? Da Lyon mesmo. Mas eu vou colocar aqui de acordo com o que está no livro. Ó, aqui está o MAI, né? E aqui está o canto externo da órbita. O raio central vai ser centralizado de forma a sair nessa linha, que é a LON, né? Assim, na prática, é a LON, tá certo? Então, está aí a incidência de Stevens. Lembrando que a incidência de Stevens faz parte aí das incidências de rotina, tá? Tanto a Stevens, até agora nós vimos de rotina quem? Stevens, transorbitária póstero anterior e Schuller, tá? São todas elas incidências para mastoide. Perfeito, vamos seguir aqui então. Agora vamos virar o paciente para cima, né? De barriga para cima. Todas elas agora vão ser em decúbito dorsal. E a gente vai começar com uma incidência que ela é conhecida, inclusive, como Stevens invertida, porque é a mesma angulação que é dada na incidência de Stevens, porém, o paciente ele vai estar em decúbito dorsal, né? Então, você tem aqui o seguinte, ó, paciente em decúbito dorsal, deixa eu até escrever aqui, ó, o nome da incidência deixa eu até colocar aqui para vocês que ela é uma unilateral, né? A posição geral do paciente é o decúbito dorsal. Feito isso, ó, continua sendo para o lado oposto ao lado de interesse. Sabe uma diferença que tem aqui? É o seguinte, quando faz a incidência no PA,
ou seja, o método de Stevens, que nós conhecemos lá, vai visualizar o rochedo que está mais próximo do filme. Quando faz em AP, ou seja, Stevens invertido, vai visualizar o rochedo que está mais distante. Ó. Vou colocar ele aqui. Ó. Esse aqui, ó, né, que ficou paralelo, e tem esse outro que está dessa maneira aqui. Então, esse aqui está mais distante, tá? Então, a gente visualiza a estrutura mais distante do filme. Mas o paciente continua olhando para um lado e a gente vai visualizar o lado oposto ao lado de interesse. Então, isso aí é Stevens invertida ou método de Arcelin. Agora, a gente vai fazer, sabe o quê? Deixa eu ver quem que escreveu aqui. Ó. Decúbito ventral dá mais estabilidade. Mas em alguns casos, o decúbito ventral, o paciente ele não tem condições, né? Dependendo aí. Mas, enfim, só lembrando que para concurso público, vamos lá, o importante é lembrar que o Arcelin ou Stevens invertido é decúbito dorsal. E a incidência de Stevens apenas é uma incidência em decúbito ventral. Na prova é isso que vai estar escrito lá. Agora, na prática, depende um pouco, depende também da condição do paciente. Aí, ó, vamos fazer, sabe o que agora? Vamos girar a cabeça do paciente um pouquinho mais para o lado. Eu não vou nem, eu vou ter que apagar aqui mesmo. Mas eu só vou colocar o seguinte, ó, partindo daquela incidência ali, essa incidência aqui de baixo se chama Chaucer 4. Sabe qual é a diferença em relação ali em cima? É que a cabeça do paciente, ó, vai girar 45 graus, ponto, mais nada. Né? Paciente em decúbito dorsal, a partir da Stevens invertida ou método de Arcelin, vai girar mais 10 graus a cabeça do paciente. O raio central continua perpendicular, tá? Até aqui, o raio central está perpendicular, tá certo? A diferença do Chaucer 4, e eu utilizo esse 4 para puxar o Chaucer com angulação de 4, 5, porque tem 45 em angulação no paciente, eu pego esse Chaucer 4, esse 4 que tem no Chaucer, associo com 4 do 45, eu sei que Chaucer 4, a angulação do paciente é 45 graus. Tá? Então, a gente vai girar um pouquinho mais a cabeça do paciente em relação aí à incidência de Stevens invertida ou método de Arcelin. Tá beleza? E agora, nós vamos vir aqui, continuando aqui de forma progressiva, né? Vimos agora essa forma progressiva lá naquela legislação lá da ressonância, na aula passada, né? Na aula que a gente teve agora há pouco. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos para a incidência de Mayer. Sabe qual é a diferença da incidência de Mayer em relação a Chaucer 4? É o que eu estou falando, uma vai puxando para a outra. É que na Mayer a gente vai ter, ela vai ser uma incidência semiaxial. Ela é uma oblíqua semiaxial. Ela é oblíqua por quê? Porque oblíqua é a posição do paciente. Tem uma angulação de 45 graus na cabeça do paciente em relação ao filme, igual teve lá na Chaucer 4. Agora, o que vai ter a mais aqui na Mayer? É que ela é semiaxial. Tem também uma angulação de 45 graus caudais do raio central. Então, o raio central, ó, ele vai entrar com uma angulação caudal, vai pegar o paciente, decúbito dorsal, girar a cabeça do paciente para o lado. Nesse caso aqui também é importante. Tem outra diferença aqui, ó. Aqui, ó, vai mostrar, aqui vai girar a cabeça do paciente para o mesmo lado, ou seja, para o lado de interesse. Né? Porque a gente vai visualizar nesse caso é a mastoide, né? O ponto lá atrás, com o raio central angulado a 45 graus. Então, ó, o raio central está saindo justamente no mesmo lado em que o raio está, que a cabeça está virada. Ó, o paciente está olhando, ó, vamos olhar aqui, ó. O paciente está olhando para esse lado e na cabeça, ó, o que está sendo visualizado é justamente esse lado aqui, essa parte aqui da mastoide. Ok? Então, nessa incidência Mayer, ela ao contrário das incidências, tem duas incidências que o paciente vai girar para o mesmo lado da cabeça da estrutura de interesse. Aqui ficou errado aqui, tá? Aqui, esse M aqui, esse ficou errado. São as incidências de Mayer e a incidência de Gillen, que a gente vai conhecer aqui ainda. Tá ok? Então, essa é a incidência de Mayer. Qual é a diferença da Mayer em relação à incidência Chaucer 4?
é que a Maier tem angulação também de 45 graus do raio central. Tá, beleza? Bom, continuando aqui, agora nós vamos ver, perdão, eu falei, é mais Chalcé 3, que é do mesmo lado. Tá? A gente vai ver agora a incidência de Chalcé 3. Tá? Tá aqui, ó, incidência de Chalcé 3 aqui embaixo. Qual é o que que faz na incidência de Chalcé 3? Gente, ele é parecido com a de Chalcé 4. A diferença é que na Chalcé 4, a angulação da cabeça do paciente é de 45 graus. Na Chalcé 3, a angulação da cabeça do paciente é de apenas 15 graus, tá ok? Vamos colocar aqui, ó. Ela é decúbito dorsal, angulação da cabeça de 15 graus e vai girar a cabeça, no caso, né, para o mesmo lado da estrutura de interesse, tá? Chalcé 3 que a gente está vendo aqui. Deixa eu colocar o nome dela aqui, ó. Aqui, ó, o raio central entra no canto da órbita. Na Chalcé 3, o raio central entra no canto externo da órbita, tá? Como a gente está vendo aqui, ó. Então, vamos lá. Paciente em decúbito ventral. Gira a cabeça do paciente 15 graus para o mesmo lado da estrutura de interesse, ok? O raio central, para a Chalcé 3, vai entrar no canto externo da órbita, ok? A diferença dessa para a próxima que a gente vai ver é justamente essa. Na incidência de Gillen, vai girar 15 graus, mas o raio central vai entrar no canto interno da órbita, não no canto externo. Vamos ver aqui, ó. A próxima está aqui, ó. Eu fiz confusão nas imagens. Perdão. A outra aqui que é Chalcé 3. A outra aqui que é Gillen. Aqui está entrando no canto interno da órbita. Tá? Essa aqui é Gillen, tá, gente? Perdão. Então vamos lá, coloquem aí agora. Ó, aliás, tem gente que começa a assistir, né? Aí mais à frente a gente vai e corrige aqui, porque eu vi pela imagem aqui que essa aqui que é a Gillen, tá? Que o paciente girou para o mesmo lado e aqui na verdade o raio só pela imagem que eu confundi, tá? Na Gillen, essa aqui é a Gillen porque o raio central aqui está entrando no canto interno da órbita. Foi tudo que eu falei, só que eu confundi a imagem. Parecia para mim que estava entrando no canto externo. Ok. Então, essa aqui é a incidência de Gillen. A diferença é única. A única diferença é essa. Raio central entra no canto interno na órbita para Gillen. Para Chalcé 3, raio central entra no canto externo da órbita. Aliás, deixa eu falar com vocês. Às vezes a pessoa está assistindo o vídeo aqui da aula, né? Aí tal, tal, tal. Aí no início a gente fala alguma coisa, a pessoa, poxa, acho que não é isso não. A pessoa paralisa o vídeo para entrar em contato. Ela fala, professor, o que o senhor falou aqui, tal, 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 tal. Eu falo assim, espera que um pouquinho mais à frente a gente vai corrigir isso aí. Ou eu corrijo, ou vocês acabam falando aqui comigo. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte, gente, quando vocês pararem para assistir o vídeo, foca na aula, né? Se tiver alguma coisa em relação ao vídeo, façam uma anotação e depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, sim, vocês entrem em contato, vocês podem tirar alguma dúvida sem problema. Mas durante a visualização do vídeo, foca na aula. Tá, gente? Não está diferente aqui, ó. A gente percebe aqui claramente que aqui é que o raio central está entrando no canto externo da órbita, tá? Então, essa aqui que é a imagem do Chalcé 3. Mas a descrição do Chalcé 3 foi a mesma, tá? Com exceção que o paciente, na verdade, olha para o lado oposto da estrutura de interesse, tá? E aqui, ó, por ele olhar para o lado oposto da estrutura de interesse, o que que vai ocorrer? O raio central acaba entrando no canto externo da órbita e não no canto interno. Então, deixa eu colocar aqui diferenças entre Gillen e Chalcé 3. Ok? Tá aí, ó, a diferença entre Gillen e Chalcé 3. Lembrando que a Chalcé 3 é que é a incidência de rotina, tá? A incidência da rotina aqui, ó, é a incidência de Chalcé 3. Como eu falei para vocês, quais são as incidências de rotina? Transorbitárias, transorbitária imposta no anterior, Schuller, Stevens e Chalcé 3. Então, gente, a Chalcé 3 e a Gillen são muito parecidas, tá? Decúbito ventral, a angulação da cabeça do paciente de 15 graus, sendo que a diferença está aí. Gillen, cabeça do paciente gira 15 graus para o lado de interesse. Raio central entra no canto interno da órbita. Chalcé 3, cabeça do paciente gira 15 graus para o lado oposto ao lado de interesse. Raio central no canto externo da órbita, tá ok?
Então, vamos finalizar essa parte aqui agora, tá? Nossa parte cai muito em concurso público, tá? Essas incidências aqui eu acho muito importante, principalmente para a parte da COSEA, que vocês estarem revisando antes da prova, porque normalmente quando eles pedem biasóleo, eles estão sempre... A COSEA gosta muito de exames de crânio, né, nessa parte de cabeça aí. Além disso aqui, vocês têm também todo o conteúdo lá de cima, né? Tem uma pasta que é anatomia do crânio e posicionamento do crânio completinha para vocês poderem estudar, tá ok? Então vamos lá. Decúbito ventral da maternidade ia te ligar. Ah, é sempre o Renan falando, né? Vamos lá. Finalizamos essa parte aqui, tá? Foi o finalzinho da aula passada, eu peguei e incluí nessa apostila aqui. E vamos dar sequência aqui, ó. Vamos lá agora, mais questões da COSEA aqui. Os planos axial e coronal dividem o corpo, respectivamente, nas partes A, superior e inferior, direita e esquerda. B, direita e esquerda, superior e inferior. C, superior e inferior, anterior e posterior. D, interna e externa, anterior e posterior. E, oblíquas e longitudinais. Resposta correta está aqui, ó. Seguinte, vamos primeiro ver aqui, depois a gente vai voltar lá. O plano sagital, assim como... Esse aqui é o plano sagital, assim como o plano coronal, eles são planos que cortam o corpo de forma longitudinal. Ou seja, são planos verticais. São planos que eles vão percorrer, no caso, o maior eixo do corpo. A diferença de ambos é que o sagital, né, ele é um plano longitudinal que vai separar o corpo em parte direita e esquerda. Em relação ao plano sagital, né, que separa a direita e a esquerda, a gente tem no Bom Trazer algo que pode trair a gente na hora da prova. Porque o plano sagital ele existe de duas formas. Um é plano médio-sagital ou sagital mediano, ou simplesmente plano mediano. É isso que está no Bom Trazer. Dê abaixo a característica ou a descrição do plano mediano do corpo. É um plano vertical ou longitudinal que divide o corpo em duas partes exatamente iguais, uma direita e uma esquerda. Então, gente, preste atenção na diferença. Um plano médio-sagital, ou sagital mediano, ou simplesmente plano mediano, só tem um no nosso corpo, porque só tem um lugar que nós vamos dividir o corpo exatamente em duas partes iguais, direita e esquerda. Ok? Esse plano aqui, a gente viu há pouco tempo também, o plano sagital, cuidado para não confundirem, né? Porque tem uma forma também de formação do corpo, formação do embrião, né? Que origina a formação no embrião. E a gente falou sobre a antimeria. Antimeria. A antimeria parte do princípio de que o corpo é formado por duas metades iguais. Lembram isso? Isso não é divisão de planos, não. Isso é antimeria, é o princípio pelo qual o corpo é formado por duas partes iguais, direita e esquerda, aí a gente acaba associando ao plano sagital. Não é isso? Antimeria, então, eu só vou escrever aqui antimeria porque está numa aula aí em cima, né? E isso está relacionado a, a essa parte. Tem a metameria, que aí estaria relacionado ao plano axial. Mas deixa eu primeiro vamos falar do plano axial. O que é o plano axial, também conhecido como plano horizontal ou plano sagital? É qualquer plano no corpo. Deixa eu rapidinho voltar aqui, que eu falei que tem o plano sagital mediano, que é um só, mas também tem o plano parasagital. Plano parasagital olha a diferença. Plano sagital mediano é um plano, só tem um. Plano parasagital é qualquer plano longitudinal que
divide o corpo em parte direita e esquerda. Então, pode ser mais para o lado, pode ser em qualquer outra parte, é o plano parassagital, ou simplesmente sagital, diferente do plano sagital mediano, ok? Então, tem essa coisa aí lá. Já o plano, vamos primeiro falar aqui do plano coronal, ou plano frontal, porque ele também é um plano longitudinal. A diferença é que ele vai dividir o corpo em parte anterior e posterior. Todo plano coronal deve formar um ângulo de 90 graus com o plano sagital e vice-versa, tá ok? Então tá aí plano coronal ou plano frontal. Em relação ao plano coronal, aquele princípio de formação embrionária que eu falei para vocês, tem um princípio chamado de paquimeria. O que é a paquimeria? É o princípio pelo qual o corpo é composto por duas cavidades ou dois tubos. Tem o paquímero neural, que é o tubo posterior, a parte de trás, onde está inserida o encéfalo e a medula espinhal, é uma cavidade, né? Onde está inserida isso. E tem o paquímero visceral, que é a cavidade torácica e abdominal. Então, a paquimeria está relacionada, aí a gente pode associar a esse plano, tá ok? E o plano transversal, gente, olha só, lembrando, antimeria, paquimeria e tal, a gente deu esses dias essa aula, tá? Tem aqui na plataforma, ok, tá lá bonitinho, falando, mostrando uma imagem e tal, isso tudo, mas vocês não devem restringir o estudo de vocês somente, por exemplo, eu vi essa aula aqui, o professor falou que tem outra aula, vou ficar procurando outra aula até achar. Não, vocês podem seguir a sequência de vocês, a sequência que vocês estão seguindo lá tranquilamente. Mas vocês podem pegar, então vou pesquisar aqui, ó, antimeria, paquimeria, vou achar algum artigo aqui na internet, algum artigo que seja seguro que fale sobre isso. Tranquilo. Estudar, gente, ó, estudar, a gente tem que variar as formas de estudo, né? O nosso organismo, o estudo, na verdade, deve vir com vários acessos: visual, escrita, PDF, né? No caso, vídeo. Vocês devem variar, fazer questões. São várias formas que vocês estão fazendo, pesquisas, tá? Então, aqui tem um plano axial no meio aqui, também conhecido como plano horizontal, né? Ele é um plano que ele vai separar virtualmente, né, ou de forma imaginária, o corpo em parte superior e inferior. Tá beleza? Se a gente for associar, ó, lembrando que paquimeria, antimeria e metameria não são planos, tá? São construção do corpo. Está relacionado à construção do corpo na fase embrionária. A gente vai associar a metameria. Metameria é o princípio que diz que o corpo humano é composto por segmentos iguais ou parecidos. Então, a gente tem segmentos de forma transversal lá. O grande exemplo da metameria é a coluna cervical. São as vértebras cervicais. Ó, é a coluna vertebral. São as vértebras, né? Que a gente tem segmentos parecidos um em cima do outro. Então, a gente pode relacionar a metameria aqui, ó, né? Metameria, a gente pode associar a gente pode justamente associar ao plano axial, tá certo? Então, tá aí. Cuidado, não tentem associar metameria com metade direita e esquerda, não, tá? Ali vocês vão ter que trocar. Assim como você tem a antimeria, deve ser parte anterior e parte posterior. Não, é completamente bagunçado isso. Tem a paquimeria, né, que seria correspondente ao plano lá frontal, a metameria aos segmentos, né, um em cima do outro, e a antimeria ao plano sagital. Deixa eu ver o que a galera está escrevendo aqui. Tem pontos específicos anatômicos nas divisões dos planos em partes iguais? O meio, Kelly, o meio, mas ponto específico é uma linha sagital onde corta exatamente a metade de um lado com o outro. A parte também do... e existe o plano médio coronal? Existe. Tá? O plano médio coronal, então, no paciente corpo inteiro, Kelly, é justamente o que eu te falei.
assim, um ponto de referência é quando vai estar dividindo exatamente em duas partes iguais. Mas isso, a gente, assim, na prática, a gente não vai precisar isso. Isso é uma descrição, né? A diferença no concurso público é justamente a diferença de médio-sagital ou para-sagital. Médio-sagital quando divide exatamente no meio, né? Então, a referência é essa, quando tem duas metades iguais. Mas a gente não deve, a gente não vai, se na prática, não tem como a gente utilizar isso, não precisa, na verdade, né? Ó, vamos ver aqui. Só sagital é qualquer lugar, né? Não, olha só. Tem o plano médio coronal também é qualquer plano que separa o corpo em parte. Oh, perdão. O plano coronal ou frontal é qualquer plano que separa o corpo em parte anterior e posterior, em qualquer lugar. Tem o plano médio coronal? Tem. É um plano que separa exatamente em partes iguais, uma anterior e uma posterior. Uma coisa legal, uma curiosidade em relação a isso, é que o plano coronal, quando está relacionado somente ao tronco, ele é conhecido como plano axilar. O plano médio-coronal, perdão, o plano médio-coronal, quando está relacionado somente ao tronco, é conhecido como plano axilar. Então, é exatamente o local onde divide em parte anterior e posterior. Gente, o plano médio-coronal da cabeça é conhecido como plano biauricular, que é um plano que vai de um meato acústico externo, passando pela parte superior da cabeça até o outro meato acústico externo. No crânio, o meato acústico externo, no crânio, o meato acústico externo está exatamente no meio, entre a parte anterior e parte posterior. Então, essa linha biauricular, né, que vai de um meato acústico externo ao outro, está relacionada justamente ela é conhecida como plano médio-coronal da cabeça, e isso já, inclusive, caiu em concurso público, tá? E o restante foi o pessoal colocando ali as letras. Beleza. Tranquilo aí? Posso seguir? Então, vamos lá. Aí aqui a gente tem a representação em tomografia, né? Ó, plano sagital é um plano que, mas para a gente visualizar o plano sagital, a gente vai visualizar de lado, né? Imagina uma laranja. Você desenha lá o olho, boca, tudo na laranja. Você corta a laranja em plano sagital. Na tomografia, você vai visualizar ele de lado. É isso, assim como o plano axial, a gente vai ter uma visão de cima da estrutura. Eu estou falando de cortes em tomografia e ressonância magnética, tá? Naquela reconstrução multiplanar, né, que reconstrói em planos sagital, axial e coronal. E aqui está a visualização do plano coronal, que a gente visualiza ele, ou frontal, né, de frente, tá? O esqueleto axial é composto pelos seguintes ossos. Letra A, cabeça, pescoço e tronco. Letra B, cabeça, tronco e membros superiores. Letra C, cabeça, tronco e cintura pélvica. Letra D, cabeça e coluna vertebral. Letra E, cabeça, coluna vertebral e cintura pélvica. E aí, o que vocês acham? A resposta correta. Deixa eu ver se eu, inclusive, se eu voltei. Deixa eu voltar aqui e ver se a gente colocou a resposta aqui, né? Perdão, acho que não colocamos, né? Ó, plano axial e coronal. Axial, superior e inferior, que a gente tem ele aqui e aqui na letra C, e o coronal está aqui na letra C, anterior e posterior. Então, letra C é a resposta, tá? Na número 2. Vamos para outra. Aqui é o seguinte, gente, depois a gente volta lá e dá a resposta, tá? Não sei se o pessoal já deve ter colocado aqui. Mas vamos lá, olha só. Aqui no meio a gente tem um esqueleto e está dividido. A parte central ou axial do esqueleto, que tem função de sustentação do tronco e proteção de órgãos vitais, ele é formado por cavidades. É o esqueleto axial. O esqueleto axial, se a gente for reparar, ó, quais são as cavidades formadas por ele? Na cabeça, a gente tem cavidade craniana, seios paranasais, cavidade nasal, cavidade oral, né? Então, é todo formado por cavidade. A cavidade craniana protege órgãos vitais, que é o encéfalo, né? Formado por neurônios que não se recompõem, então são órgãos vitais. A gente tem também no esqueleto axial a importante cavidade medular, composta pelos arcos posteriores ali e o corpo, a parte posterior do corpo das vértebras. Então, cavidade medular
protege a medula, que é um órgão de extrema importância, um órgão vital. A gente tem também a cavidade torácica, que protege coração e pulmão, que são órgãos vitais. Então, a finalidade do esqueleto axial é essa: é formado por cabeça, coluna e costelas, tá? Cabeça, coluna e tronco, vamos colocar assim. E tem essa finalidade, tá? De proteção de órgãos vitais. Então, tá aqui, ó, a cabeça, a coluna e as costelas e o osso externo também, né? Formando a cavidade aqui torácica. O esqueleto apendicular, o nome apendicular vem de pêndulos, daquilo que está pendurado, vamos colocar assim, né? São os dois membros superiores, os dois membros superiores e os dois membros inferiores. Gente, o esqueleto apendicular está relacionado à locomoção, né? A pessoa caminha com os membros inferiores. No caso de um animal quadrúpede, ele vai caminhar com os 4 membros, né? Imagina você subindo numa escada também, você vai utilizar os membros superiores e membros inferiores, tá? Então são os membros e as suas respectivas cinturas, entre aspas. O que são essas cinturas que fazem parte do esqueleto apendicular? São as cinturas escapular, que conecta o membro superior ao esqueleto axial, através da articulação externo-clavicular apenas, lembrando que a escápula não se articula com as costelas, tá? Ela desliza anteriormente, posteriormente, a articulação está aqui. E a cintura pélvica, que vai conectar ali os membros inferiores ao esqueleto axial através da articulação sacroiliaca. Tá ok? Bom, enquanto que todo o esqueleto possui 206 ossos, tá? Nós temos a divisão ali do esqueleto apendicular e o esqueleto axial. O esqueleto apendicular possui 126 ossos, enquanto que o esqueleto axial possui 80 ossos. Tá certo? Então, aí está. Se eu só colocar aqui a descrição, ó. Olha lá, ó. Esqueleto axial a gente tem ossos da cabeça, coluna vertebral, costelas e externo, né? São ossos que são compostos por cavidades. Tem a finalidade principal de sustentação do tronco, ficou tranco ali, né? Perdão, é tronco, agora não dá mais para apagar, senão vou ter que apagar tudo. E proteção de órgãos vitais. Enquanto que o esqueleto apendicular, a gente vai ter o seguinte, ó. Ok? Membros inferiores, então, cintura escapular, faz parte lá do esqueleto pendicular, membros superiores e cintura pélvica. E a finalidade do esqueleto axial, do esqueleto apendicular aí, fica relacionada à locomoção, no caso do corpo, tá certo? Vamos lá, o professor sabe dizer o nome, porque o nome de cintura é justamente porque forma essa... Coloca a mão nessa cintura aqui, ó, a gente vai ter justamente esse formato aqui, né, parecido com da cintura, mas assim, Kelly, isso, o nome disso é epônimo, né? O que é epônimo? São nomes dados a estruturas. Na verdade, eu estou cogitando que seja isso. Por quê? São nomes dados às estruturas anatômicas que trazem a lembrança de alguma coisa. Ou seja, as pessoas, quando os estudiosos antigos da anatomia, desde quando começou o estudo da anatomia, eles foram justamente fazendo com as estruturas do corpo humano igual a gente faz assim quando a gente está estudando. Ah, isso aqui parece com a, sei lá, parece meu cachorro, vou colocar o nome disso aqui do meu cachorro. Eles foram olhando, lá, isso aqui, vamos colocar o nome disso aqui de Atlas, porque era uma vértebra que parecia, era uma vértebra, é a vértebra, na verdade, que está segurando lá o crânio. Então, o Atlas é o deus grego lá que segura o crânio, tá, aquela coisa toda. Ah, tendão de Aquiles. Ah, vamos colocar o nome disso, tendão de Aquiles, para lembrar do Aquiles. A bacia. A bacia que colocaram aí agora, justamente porque a combinação dos dois ossos ilíacos e do sacro e cóccix formam uma estrutura semelhante a uma bacia. Aliás, pelve é um nome grego que faz referência justamente à bacia. É literalmente o nome dele. Então, provavelmente deve ser por isso, o Kelly, por essa semelhança aí, essa volta que faz assim as estruturas para como se fosse uma cintura.
Então, nesse caso, eu também nem não passei por isso nem na faculdade, nem nunca tive essa descrição de cintura, não, né? Então, também é conhecido como cíngulo, tá? Cíngulo do membro superior é a cintura escapular. Cíngulo do membro inferior é a cintura pélvica, tá, gente? Então foi até bom você ter perguntado isso aí, Kelly, que aí veio essa lembrança aí de cíngulo de membro superior e cíngulo de membro inferior. Mas as cinturas pertencem ao esqueleto apendicular, tá ok? Então vamos voltar aqui, vamos colocar aqui, ó, a resposta foi letra C, né? Não, perdão, o esqueleto axial, não. Cabeça, cabeça e coluna vertebral, cabeça, coluna vertebral e cintura pélvica. Aqui, letra A, né? Letra A, não é isso? E colocaram só pescoço, é isso? Cabeça, tronco e cintura pélvica, não. Cabeça e coluna. E, gente, isso aqui tá incompleto, né? Repararam aqui? Que isso aqui está incompleto? É, verdade. Mas a letra D é a mais correta. Porque, vamos lá, vamos para o enunciado, ó. O esqueleto axial é composto pelos seguintes ossos, né? A gente teria, quando fala que é a composição dele, deveria ser a parte completa, né? Cabeça, coluna vertebral e costelas, mas tudo bem. É, porque o certo, o correto seria cabeça, coluna vertebral e costelas, né? Tronco não é, né? Nem pescoço também, seria coluna, não é pescoço. Deixa eu até apagar aquilo ali. A letra não é. A letra A sem chance. Até por eliminação, a gente fica também na letra D. Porque quando você vê aqui, ó, vamos lá, uma por uma. Ó, pescoço, a gente já tira, né? Não. Ok. A outra, cabeça, tronco e membros superiores. Ah, mas e o tronco ali também não seria tronco, né? Seria costelas, né? Também não vai. Cabeça, tronco e cintura pélvica. Cintura a gente sabe que não é, então também não dá para confundir. Cabeça, coluna vertebral e cintura pélvica, não tem como. Então aqui, só não completou. Não colocou aqui costelas e externo, né? Mas a gente fica aí com a letra D como sendo a resposta, tá ok? Professor, na parte de ressonância, qual o eixo? Z, X e Y. Eu confundo isso. Vamos lá. O eixo Z, Nicolas, é o eixo vertical. O eixo X é o eixo coronal. E o eixo Y é o eixo anteroposterior. Tá ok? Tem lá, dá uma olhadinha lá dá uma olhadinha lá na parte de ressonância magnética, a gente colocou isso lá também. Vamos lá, vamos para a próxima aqui, então, gente. É chamado de plano de oclusão. A. Um plano horizontal formado pela superfície de mordedura dos dentes superiores e inferiores, quando o paciente está de boca fechada. B. Um plano formado pela linha do tragus à asa do nariz. C. O plano das margens superiores do meato acústico externo. D. Um plano que também pode ser considerado plano antropológico ou plano horizontal de Frankfurt. É qualquer plano longitudinal que divide o corpo em parte superior e inferior. Resposta correta, letra A, né? Tá aqui, ó. Aquele outro plano lá, que vai do trago até a asa externa do nariz, é um plano utilizado é, em radiologia odontológica. Gente, pelo amor de Deus, eu vou colocar aqui também, mas estudem radiologia odontológica, principalmente para COSEAC, tá? COSEAC vai pegar o livro do Biasoli e está sempre pedindo radiologia odontológica. Tem aulas aqui que foram aplicadas há pouco tempo, tá? Eu vou até pegar essas aulas e vou jogar aqui para dentro dessa pasta. Não sei nem se ela está para dentro dessa pasta. Se não tiver, eu vou colocar. Então, a linha de Camper, né?
plano ou linha de Camper vai do trago até a asa do nariz do mesmo lado. Ela é utilizada em radiologia odontológica. Está na pasta, né? Já está na pasta lá, já foi tá na pasta. Valeu, Neide, obrigado. O plano de oclusão é justamente esse plano. Olha só, aqui a gente está vendo aqui, ó, os dentes, né, inferiores e superiores aqui do paciente. Ele é um plano que ele vai passar ali, né, paralelamente à linha de mordedura entre os dentes superiores e dentes inferiores, tá certo? Esse é o plano de oclusão. Além disso, a gente tem aqui, ó, todos os outros planos relacionados. Esses aqui são os pontos de referência. Vamos começar por aqueles que estão na linha sagital mediana, onde a gente tem no osso frontal, entre os arcos superciliares, uma pequena protuberância na linha sagital mediana, é a glabela, que você já conhece. Logo abaixo da glabela é o ponto de junção entre os dois ossos nasais e o osso frontal, é o násio. Abaixo da abertura do nariz, né, na cavidade aqui nasal, é o ponto de junção entre os dois ossos maxilares, localizados abaixo ali do nariz, é o acântium, e tem também o ponto mentoniano, que fica lá na ponta do queixo, né? Vamos falar assim a grosso modo, mas ele está localizado justamente no meio do mento. Gente, o mento não é um ponto. O mento é uma região triangular que tem na mandíbula, no corpo da mandíbula. No meio do mento tem o ponto mentoniano, tá? Então são esses aí os pontos de referência. Tem aqui o gônio, que é o ângulo da mandíbula. Nós vimos na aula passada, se eu não me engano, que o gônio se localiza no nível da terceira vértebra cervical, né? Tem aqui a crista, o arco superciliar, local que faz parte do osso frontal, mas que fica ali onde tem nossas sobrancelhas. Tá certo? Vamos voltar aqui na questão para ver aqui, ó, o seguinte. Primeiro falou, o plano horizontal é a resposta, tá? Deixa eu botar aqui que é a resposta. Letra A. Ó, é um plano formado pela linha do tragus à asa do nariz. Aqui seria quem? Aqui é a linha de Camper, né? Ok. O plano das margens superiores do meato acústico externo está incompleta. Plano das margens superiores do meato acústico externo está incompleta. Não vai para de um meato acústico externo a outro, talvez. Não, não existe esse plano. Um plano que também pode ser considerado como plano antropológico ou plano horizontal de Frankfurt. Vou além. É a Lyon, tá? É a Lyon, que é a linha infra-orbital e que também pode ser conhecido como plano horizontal de Reid, ok? É Lyon ou plano horizontal alemão, né? É Lyon, que é isso aí. Qualquer plano longitudinal que divide o corpo em partes superior e inferior, a gente já sabe que esse aqui é o plano axial, né? É o plano axial do corpo, né? Plano axial ou horizontal ou transversal, tá certo? Beleza. Então, printaram aí? Apaguei. Aqui tem as linhas, né? O principal ponto de reparo da cabeça é o MAI. Notem que todas as linhas vão partir deles, né? Então, no meio aqui, a gente tem uma linha chamada linha glabelo-acantial, que é conhecida como linha médio-sagital da cabeça. É a linha que vai da glabela até o acante, tá? E a gente tem, a partir do MAI, ó, você vai ter a linha glabelo-meatal. Nas edições atuais do Bom Trajeto, não fala mais de linha glabelo-meatal. Perdão, fala da linha glabelo-meatal, não fala mais da linha supraorbito-meatal, que é no mesmo local da glabelo-meatal. Um plano que vai da parte do meato acústico externo até o canto externo da órbita é a linha horizontal, é a linha orbitomeatal, também conhecida como linha horizontal americana, tá ok? É a linha de referência quando a gente faz aquela incidência que eu falei para vocês, transorbitária, né? Que o rochedo deve se projetar todo dentro da órbita.
A Lyon, gente, tem um pequeno detalhe na Lyon que muita gente às vezes não se atenta na hora do concurso. A Lyon, ela vai do teto do meato acústico externo até a margem inferior da órbita. Enquanto que a LON vai do meato acústico externo até o canto externo da órbita. É só um detalhe, creio que não dê para confundir vocês nas provas, não. Mas a Lyon, que tem todos aqueles outros nomes. Linha infraorbitometal, linha horizontal americana, linha antropológica, linha de Frankfurt ou linha de Reid. Todas essas estão relacionadas a Lyon, tá? A LAN é conhecida como linha acantiomeatal, é uma linha que vai do meato acústico externo até o acante. Linha labiomeatal vai do meato acústico externo até a comissura labial, encontro dos lábios com a boca fechada. E a linha mentomeatal, que vai do meato acústico externo até o ponto mentoniano, que nós já conhecemos. Tá? Então vamos lá. Vamos para a saideira aqui agora, hein? Como o tempo passa rápido, né? Então vai dar meio-dia. Sobre a coluna cervical, torácica e lombar, é correto afirmar que elas têm, respectivamente, 7 vértebras, 12 vértebras e 5 vértebras. Gente, são questões da COSEAC para município, tá? Que eles costumam passar para município. B, 9 vértebras, 12 vértebras e 4 vértebras, 8 vértebras, 10 vértebras, 6 vértebras, 8 vértebras, 14 vértebras e 4 vértebras, 9 vértebras, 12 vértebras e 7 vértebras. Resposta correta está aqui, bem tranquila, né? E o sacro tem quantas? Quantas vértebras possui a coluna vertebral de um adulto? 26, né? Porque o que acontece? O sacro possui 5 vértebras numa criança, mas vão se fundir, se tornando uma vértebra só. O cóccix possui de 3 a 5 vértebras numa criança, sendo a média de 4. Ocorre uma fusão depois e transforma em uma só no adulto também. Tá? Então, no adulto, se cair na prova de vocês, quantas vértebras possui a coluna de um adulto? Se vier a palavra adulto, vocês coloquem 26. Se simplesmente perguntar quantas vértebras possui a coluna vertebral, vocês coloquem 33. Mas se especificar adulto, são 26 vértebras, ok? Aí está aqui, ó, a coluna vertebral dividida aí por vértebras. A coluna vertebral, ela é uma estrutura que tem a finalidade de sustentação do corpo, né, e de equilíbrio, no caso. Para isso, a coluna vertebral, ela é composta por curvaturas, né, que são curvaturas anteroposteriores. A gente pode ter convexidades vistas de frente ou concavidades. Vamos lá, vamos discorrer alguma coisa sobre ela aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, a gente está vendo uma coluna vertebral, que aqui, ó, na parte da cervical. Se a gente está olhando de frente, a gente está vendo uma convexidade se vista de frente. É isso? Uma convexidade. Quando eu olho de frente, eu estou vendo uma curva para frente, né? Que é uma convexidade. Já a coluna torácica, quando eu olho ela de frente, eu vejo uma concavidade se vista de frente. Ok? Agora, se na coluna torácica eu olho por trás, ela se torna uma convexidade. Ok. Então, tem aqui, ó, na coluna cervical, deixa eu só colocar isso aqui, tem uma convexidade vista de frente. A lordose cervical. É uma convexidade quando eu olho de frente. Se eu olhar a coluna cervical por trás, aí eu vou ter uma lordose, que é uma concavidade vista posteriormente. Por que? Ah, você está falando isso para complicar minha vida. Não. Porque o Biasoli olha a pessoa de frente e o Montragé olha de trás. Então, estou querendo mostrar para vocês a diferença, primeiro, de convexidade, de concavidade e como que vai estar no enunciado de vocês. Se eles tirarem do Biasoli, eles vão estar olhando a pessoa de frente. E na coluna cervical, a lordose cervical era uma convexidade se vista de frente.
Mas se eles tirarem do Bom Trazer, eles vão falar que a lordose é uma concavidade posterior. Tá ok? Então tem essa diferença. Então, na cervical tem a lordose, que é uma convexidade vista de frente. Na torácica tem a cifose. O que é a cifose? É uma concavidade vista de frente. Ok? Então, a cifose é uma concavidade vista de frente. E aí, a partir daí, na lombar também tem a lordose, né? E no sacro também tem a cifose. Uma curvatura é a primária, que é a cifose. Por que primária? Todo bebê nasce com toda a coluna do bebê é em forma de C. É uma cifose só. Toda a coluna é uma cifose só. Com o tempo, aparecem as lordoses, que são conhecidas como curvaturas secundárias ou curvaturas compensatórias. Se a coluna fosse toda uma cifose, a gente não ia conseguir andar, não ia ter equilíbrio para andar. E por isso existem as lordoses. Além disso, segundo estudos, né, essas curvaturas fazem com que a coluna seja 10 vezes mais resistente do que se não tivessem as curvaturas. Então vamos lá. Como as lordoses são compensatórias, as curvaturas vai ser lordose, cifose. Não tem combinação de duas, uma curvatura depois da outra. Tá certo? E o que é uma lordose, segundo o Biasoli, que olha a pessoa de frente? É uma convexidade vista de frente. Enquanto que a cifose é uma concavidade vista de frente. Se vai no Bom Trazer, a gente vai olhar a pessoa de trás para frente. Então, a lordose será uma concavidade vista de trás, assim como a cifose será uma concavidade se vista posteriormente. Tá ok? Então, tá aí a diferença de lordose e cifose. E, além disso, a quantidade de vértebra de cada região da coluna aí. Vamos lá, cervical e lombar são lordose torácica e sacro são cifose. Exatamente. Ou depende, não, sempre será isso aí, tá, Renan? A cervical e a lombar sempre serão lordose, assim como a torácica e o sacro sempre serão cifose, tá? Sempre, assim, a diferença é só o ponto de vista de um livro para o outro. Um olha de frente. A questão de concavidade ou convexidade. Ó, isso eu gravei na época de curso, com o L de lombar. Sim, inclusive eu falei isso na última aula. É só a gente associar lordose de lombar, né? Lordose, lombar. Aí você tem, sabe que a lombar é lordose. Então, abaixo dela tem que obrigatoriamente ser uma cifose e acima dela vai ser uma cifose também. E aí, acima da cifose, torácica no caso, né? Acima da cifose torácica vai ter a lordose cervical, porque elas são compensatórias. Tem uma e tem que ter a outra logo depois. Tá ok? Gente, alguma dúvida aí? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Como passou rápido, né? 3 horinhas de aula bem tranquilas, graças a Deus. Com vocês fica fácil. Fiquem com Deus, então. Um bom fim de semana para todo mundo aí, tá? Em breve, esses vídeos aí vão estar lá na plataforma. Estudem, tá? Estudem. Semana que vem é a prova de Nova Friburgo. A partir de semana que vem, a gente vai ter uma maratona, né? Tem prova todo fim de semana. Então, a gente vai cansar de se encontrar aí nos locais aí. Mentira, cansar eu não vou, não. Tá bom, gente? Grande abraço a todo mundo aí. E vamos manter o foco aí sempre para aprovação, tá?